Considerando, então, a produção de textos como um processo e não apenas um produto, e isso é muito importante, né? A gente tem aqui uma teoria, uma metodologia que nos ajuda, então, a pensar etapas para o desenvolvimento da produção desses textos, então. Essa abordagem, ela é chamada Process Writing, escrita processo, foi pensada especificamente para textos escritos, mas ela pode ser adaptada, sim, para a produção de textos orais também. Um adendo, né? Quando os textos nota 1000 da redação do Enem, por exemplo, saem no G1 ou Globo, enfim, né, em alguns portais de imprensa, ali os textos são considerados textos produto, né? Então, os textos foram escritos, foram avaliados, corrigidos, receberam uma nota e viram exemplares prototípicos de um gênero, né? Esse gênero que foi elaborado para essa prova, gênero redação do Enem. No entanto, até o texto chegar, né, nesse padrão de nota 1000, até ele virar um exemplar específico, né, ele deve ter passado antes pelo processo. Então é isso que a gente prioriza, né, uma abordagem mais linguista da disciplina, né, de língua portuguesa ou de leitura e produção de textos, vai priorizar uma abordagem do texto enquanto processo, que é o quê? Se preocupar em como esse texto chega à nota 1000, quais as etapas, o que eu preciso fazer para produzir um texto deste nível, né? Quais os conhecimentos, a expertise que eu tenho que ter para isso. Então, aqui no curso, nós vamos enfatizar essa abordagem metodológica do texto-processo. No que ela consiste? Os autores afirmam, né, que a primeira coisa de tudo, nós precisamos investir na geração de ideias. É a primeira coisa, geração de ideias, né? Num primeiro momento, nós diríamos que é importante a gente ler, né? Se eu quero escrever sobre racismo ambiental, se eu quero falar sobre emergências climáticas, né, em nosso país, se eu quero falar sobre superlotação em presídios, né, se eu quero discutir a inserção das mulheres no meio político, ou seja, o assunto que for, eu deveria ler sobre ele antes, estudar, pesquisar, né? Mas como os gêneros e os instrumentos e os suportes vão evoluindo, hoje em dia nós já temos os podcasts, né? Outras formas aí de se estudar, de se inteirar mais e melhor sobre um assunto. Então faz parte da geração de ideias que eu ouça, né? Escute especialistas em determinado assunto para que eu forme uma opinião e consiga eu mesma falar sobre ele, ou então ler, né? Estudar sobre determinado assunto. Nessa etapa ocorre o que os estudiosos chamam de um levantamento de informações, né, acerca de um determinado tópico, assunto, o qual pode ser então pela leitura, pela escuta e discussão, inclusive, de outros textos sobre esse assunto. É um momento de produção de ideias. Então essa é a primeira etapa. Uma segunda etapa, então, da abordagem da produção de textos como um processo é chamada de focalização. Focalizar, focar o que eu preciso fazer, o que eu preciso estruturar para produzir o meu texto, seja falado ou escrito. Então, nessa fase, pensa-se acerca do propósito e das características do gênero textual que eu vou escolher para produzir a minha mensagem, o meu texto, né? No intuito, então, de enfocar uma ideia principal. Então, se eu vou produzir, se eu estou treinando a redação do Enem para prestar a prova final do ano, eu tenho que conhecer esse gênero e pensar sobre que tema eu faria, né? Qual proposta de produção eu escolheria para treinar, para começar a escrever sobre algum assunto, né, polêmico, questão social, né? Para a redação do Enem, que é um gênero de texto, então, de tipologia dissertativa, argumentativa, né, ou seja, estruturado em 3 partes e que precisa, sim, da inserção ali de uma tese, de um ponto de vista sobre determinado assunto. Então, eu preciso pensar no propósito, o que eu quero com isso, qual é a minha intenção. Eu gostaria de
prestar esse exame, essa prova, para conseguir uma vaga, né, no ensino superior. Então esse é o meu propósito, então eu vou entender o funcionamento desse gênero e, claro, estudá-lo, né, saber a estrutura dele, para que eu consiga, então, me aproximar ao máximo de uma excelente nota. Então é por isso que, sim, né, a gente não deve enfocar só a estrutura dos gêneros, mas é importante sim a gente saber como eles se estruturam, se organizam, para que a gente consiga aí uma maior intimidade, né, com essa escrita. Um terceiro momento, então, da produção de textos enquanto um processo é chamado de estruturação, né? Nessa parte acontece o que a gente chama de seleção e organização de informações, aquelas que foram levantadas anteriormente na etapa 1, por exemplo. Na etapa 1, a gente gerou ideias, né? A gente leu sobre, escutou, ouviu especialistas, se inteirou, né? Estudou algum assunto, depois nós pensamos, com tudo isso, o que eu vou fazer, o que eu vou falar ou escrever, que gênero eu vou escolher, né? Aonde eu vou divulgar essas informações, e agora eu tenho que pensar na seleção e na organização. Como eu vou dizer o que eu quero dizer, né? Se eu vou começar explicitando mais o meu ponto de vista, se eu vou começar fazendo alguma pergunta para provocar uma reflexão no meu leitor, no meu interlocutor. Ou será que eu já devo começar conceituando algo, né? Trazer um conceito de uma questão social, política, econômica que seja, e depois eu vou exemplificando. Então essa é a hora de eu pensar na estrutura. Eu tenho que dizer algo sobre este assunto, como o farei, né? Então eu posso escolher, começar expondo tudo de uma vez só, posso começar, como a gente chama, de doses homeopáticas, né? E devagarinho inserindo o assunto, lançando perguntas, questionamentos, trazendo exemplificação para, ao final, né, interpor ali uma tese, né, uma opinião e defendê-la. Um quarto momento da produção de textos enquanto um processo é chamado de esboço ou rascunho. Lembrando, né, essa metodologia foi pensada para escrita de textos, mas ela pode sim ser adaptada para os textos orais também. Então, aqui, ao invés de esboço, rascunho, pode ser então aquelas primeiras palavras que você ensaia, né, para fazer, seja um discurso, uma palestra ou uma aula. Esse quarto momento, nele ocorre então a primeira escrita, ou a primeira fala, né, a primeira versão das suas ideias que você quer projetar, que é realmente comunicar, né? Então é um momento chamado momento de transição, no qual começam a ser acomodadas as ideias iniciais. Então aquilo que você tem fomentando enquanto conhecimento, estudo, preparo sobre o gênero, né? Quero dizer isso de modo mais enfático, de modo mais explícito, implícito, subentendido, quero começar com uma pergunta ou com um conceito. Essa preparação toda que fica no nível cognitivo, intelectual, aqui ela começa para a parte prática, que seja escrever as primeiras ideias, acomodar para ver se realmente é isso, ou ensaiar aquela primeira fala, aquela primeira parte oral para ver se é isso mesmo, né? Se você sente firmeza, se gostou do modo como as ideias saíram. Então, esse momento é muito importante para experimentar aquilo que você quer fazer enquanto comunicação. Um quinto momento da produção de textos, então, é chamado de avaliação. Nessa fase se dá o fortalecimento de responsabilidades com a escrita ou com a fala. Então, como essa metodologia, essa teoria, né, essa abordagem, ela foi pensada para ser ensinada, né? É uma abordagem metodológica para ensinar a produção de textos como um processo, ela traz elementos aí de uma sala de aula, de uma relação de ensino e aprendizagem. Mas, claro, pode ser pensado para um par, né, um colega, alguém mais experiente que vai instruir alguém, não necessariamente algum professor. Mas essa etapa ela é muito importante porque ela diz o quê? Que não só esse par, né, esse professor, essa pessoa mais experiente tem uma obrigação, uma responsabilidade de corrigir o seu texto, né? Aqui a gente desconstrói essa questão de correção para aderir a um novo conceito chamado de avaliação, onde você que produziu o texto, né, seja falado ou escrito, mesmo que seja a nível de rascunho, de esboço, você também pode e deve se avaliar. Então, depois que você projetou, lançou as primeiras ideias, não é preciso passar para uma terceira pessoa, né, para alguém que, enfim, não sabe o que está se passando, né, a sua real intenção.
você mesmo, após deixar o texto dormir um pouco, descansar, se distanciar para que as ideias sejam mais fluidas, né? Você pode voltar para o texto e avaliar o que você disse, o que você escreveu. Então aqui prima-se por um fortalecimento. Então, além desse professor, desse par mais experiente, o produtor do texto também é convidado então a ter uma oportunidade de pensar sobre o seu texto. Afinal, as ideias ali expostas, né, ali registradas, são suas. Você é o produtor do texto. Nada melhor do que você para conversar sobre o seu próprio texto e avaliar, ainda que com alguém mais experiente, né, mais experimentado na área, por exemplo, uma troca de ideias e não aquela ideia de um julgador, né, um juiz para avaliar se está certo ou errado, porque isso não existe. Na escrita processo, o último momento previsto chama-se revisão. De igual maneira, as outras etapas têm a sua importância, a sua relevância, né? É onde acontece a verificação do contexto, adequações à edição final desse texto, né? Ou ainda que seja um texto oral, que você tenha feito algum rascunho, algum ensaio ali de fala, e aí você pode ter se gravado, por exemplo, para se ouvir também, né? Você pode mexer ali na edição final, que é como a gente chama, e avaliar esse resultado. Então aqui, se for um texto escrito, também entram questões, né, de elementos gramaticais, pontuação, regência, concordância, e o mesmo vale para a fala, né, que a gente saiba fazer as pontuações, as pausas, se é uma pergunta, que eu faça a entonação de uma pergunta, né, para que fique claro. Então aqui é o momento de fazer ajustes aí antes de que esse texto oral ou escrito chegue para o público, né, para o interlocutor. Existe um assunto dentro da produção de textos, né, que a gente não pode deixar de mencionar aqui, né, infelizmente no âmbito escolar, né, na nossa época de escola ou de faculdade, mesmo quem não fez letras, não faz letras, é de outra área, né, é comum, né, ter no ensino superior uma cadeira de língua portuguesa, de leitura ou de produção de textos, no entanto, devido ao número de créditos, né, ser baixo, ser só uma vez na vida, né, que as pessoas têm a oportunidade de aperfeiçoar questões linguísticas, a gente não tem como tratar de todos os assuntos, né, que envolvem a produção de textos. Então, aqui no curso Na Trilha da Comunicação, a gente tem essa oportunidade de rever, né, tópicos e elementos importantes para que a gente aperfeiçoe o que a gente já faz pela nossa natureza humana, que é se comunicar, que é produzir textos. Então, um assunto, né, muito importante são os elementos de textualidade. São fatores, são padrões, né, critérios que, quando a gente toma conhecimento deles, né, estuda, fica mais fácil a gente pensar na estrutura dos nossos textos e no que a gente quer dizer, como quer dizer, ou no caso, escrever. Os elementos de textualidade são 7, né? Um deles chama coesão, né? A dupla coesão e coerência, por vezes, nas aulas do ensino médio, são assuntos muito debatidos, né? Quando os professores e as professoras querem ensinar a produção de textos, né? Ou inadequados, ou enfim, é muito comum se abordar teoricamente a coesão e a coerência, né? Mas de modo prático, a coesão se refere aos elementos micro de dentro de uma frase, de um texto. Então tem a ver com conjunções, por exemplo, com o uso de paráfrases, antônimos ou sinônimos para evitar a repetição de uma mesma palavra, de um mesmo termo, né? Para que não fique cansativo e que também não assim acentue que o produtor do texto tem um vocabulário escasso, né? Limitado. Então, assim, a questão de coesão são recursos de linguagem que nos ajudam a deixar o texto claro, conciso, a mensagem, né, o texto em si veicule sentidos. Então é o mesmo que, por exemplo, num tema sobre superlotação de presídios, na redação do Enem, alguém na conclusão sugerir, né, como uma proposta de intervenção, que se adote a prisão perpétua ou a pena de morte. Seria incoerente. E por que seria incoerente? Porque no Brasil, né,
as questões da redação do Enem, né, os temas do Enem, são sobre questões sociais do Brasil. Então, nós temos que trabalhar sempre com o que acontece aqui. E no Brasil, nós não temos nem a pena de morte, nem a prisão perpétua como formas de sentença ou de julgamento. Então, uma proposta nesse sentido seria incoerente, não veicula sentido, porque aqui isso não existe. Um exemplo rápido e prático para que a gente pense sobre cada um desses elementos. Outro fator de textualidade muito importante se chama informatividade. A informatividade se refere à distribuição das informações ao longo desse texto. Então, tem a ver com o grau de previsibilidade das informações. Um texto será menos informativo para mim, né, se eu for leitora, quanto mais previsível for a informação. Então, num texto sobre água, né, se eu ler, né, uma informação de que a água está escassa no mundo, de que a água está por acabar, que, segundo estudos, até 2050 não haverá água para todos. Essa é uma informação que eu leio desde que eu sou adolescente. Então, essa informação, ela é previsível para mim, não tem muita informatividade aí, não é algo novo, né? A informatividade tem a ver com o que é novo e o que é dado. Então, já é dado. Agora, alguém, num outro parágrafo, por exemplo, a informação de que a população indígena é a população que mais cuida, né, dos recursos naturais do planeta e por causa deles, por exemplo, né, e do respeito ao habitat e à forma de convívio dessa comunidade, a água pode ser preservada. Então essa seria uma informação nova para mim, né, algo que não estava dado, né, que eu não li antes. Então, a informatividade tem a ver com o quanto aquilo que eu leio ou ouço, né? A gente nunca pode esquecer que não é só ler, também tem os textos orais. Aquilo que eu leio ou aquilo que eu ouço, o quanto dessa informação é algo novo, eu não sabia, eu desconhecia, né? E agora, de posse dessa informação, eu tenho esse conhecimento aí. Então, a informatividade é isso. Na outra ponta, a gente tem a intertextualidade. A intertextualidade é quando no meu próprio texto, seja oral ou escrito, eu insiro outros textos. Ou seja, quando eu faço citações, alusões. Na redação do Enem, né, temos uma competência, inclusive, que avalia o uso de repertório sociocultural. Ou seja, eu, candidato, né, à prova, para tratar de qualquer assunto social, cultural, político, né, econômico sobre o Brasil, eu preciso ler, né, estudar sobre, e para embasar os meus argumentos, para justificar a minha tese, né, para fortalecer a argumentação, eu cito especialistas da área, cito estudiosos, cito obras literárias que possam fazer alusão àquela situação. Então, a intertextualidade tem a ver com citar outras fontes especialistas, né, fazer alusões, trazer dados estatísticos e enfim, outros textos, né, intertextos, textos produzidos por outras pessoas, especialmente na argumentação, para me ajudar a fortalecer os meus argumentos. Outro fator de textualidade muito importante, que também tem uma duplinha, assim como a coesão e a coerência, é a intencionalidade e a aceitabilidade. A intencionalidade está para quem produz o texto, né? No outro curso a gente falou, na aula anterior a gente mencionou que todo mundo que produz um texto, que quer falar ou escrever, né, tem uma intenção de ser lido, ouvido, quer algo com alguém. Isso chama intencionalidade. Diversos modos como os sujeitos, né, os produtores de texto, usam textos para realizar as suas intenções comunicativas. Um texto é produzido com um objetivo que deve ser compreendido pelo leitor. Então, a intenção está para quem produz o texto. Quem produz, quem fala ou escreve, tem uma intenção primeira, que é ser lido, ouvido, né, e ser atendido aí no seu propósito. A aceitabilidade está para quem vai receber esse texto, seja leitor, né, se vai ler, seja ouvinte, se vai escutar ou ouvir. Então, a aceitabilidade é a atitude que os interlocutores têm de aceitar aquela manifestação linguística, aquela intenção comunicativa do seu parceiro que produziu o texto, como algo relevante ou não. Então, a aceitabilidade está para quem recebe o texto, lia aquela informação, ouvir aquela notícia,
discordo, concordo, acho que é fake news, não é, faz sentido, não faz, já ouvi falar antes, mas quem é essa pessoa que está falando sobre isso? Ela tem credibilidade? Eu a conheço, ela é respeitada na área. De onde vem essa informação de que as comidas e os alimentos irão subir, de que a inflação está começando? Então fica aí esse alerta, né, para que a gente, enquanto produtor de texto, tenha o compromisso de ser claro e objetivo nas nossas manifestações linguísticas, né? Isso ajuda demais para que a comunicação flua. E na outra ponta, enquanto recebedor de textos, a gente sempre, eu costumo dizer que a gente desconfie, né? Que a gente não vá aceitando de pronto tudo que é lido ou ouvido, porque infelizmente, como nós já tratamos no outro curso também, a disseminação, né, de fake news, e nós estamos vendo diariamente isso, ela prejudica demais não só as relações, como o modo de organização de uma sociedade, a exemplo do que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, por exemplo, com aquela tragédia climática, onde infelizmente pessoas estão investindo tempo, né, para inventar mentiras, produzir textos falsos, né, sobre notícias falsas. Então as pessoas, numa situação de medo, de instabilidade, de insegurança, né, por terem perdido tudo ou quase tudo, acabam recebendo a informação, não filtram, não pensam sobre isso e muitas vezes saem repassando, replicando como se fosse verdade. Então aí reside uma importância fulcral, né, gente, em nós pensarmos muito sobre o que a gente não só produz, como recebe e o que a gente faz com o que a gente recebe. Então, por isso, o conhecimento dos elementos, né, de textualidade nos ajudam aí a ter esse olhar mais desconfiado, né, esse olhar assim de, bom, li sobre isso, escutei sobre isso, vou dar mais uma checada, vou ver se tem outra pessoa falando sobre, vou verificar se realmente isso está circulando ou não. O último fator de textualidade para a gente estudar aqui e conhecer, né, chama situacionalidade. Situacionalidade tem a ver com a situação comunicativa. Eu falava antes da dupla, né, intencionalidade e aceitabilidade, mas na verdade eu costumo atribuir a um trio, né? Eu tenho a intenção, quem quer produzir um texto, tem a aceitação, quem vai receber esse texto e o que vai fazer com ele, mas esse contexto aqui dos interlocutores tem uma situação por trás, uma situação de comunicação. Então é um conjunto de fatores que tornam um texto relevante para uma interação, para uma situação, né? E vai determinar as escolhas que as pessoas irão fazer. Por exemplo, o grau de formalidade, regras de polidez, né? Algum tratamento especial que tem que ser dado, se a pessoa é um prefeito, é um ministro, é um presidente, né? Como eu devo tratar, como eu devo me reportar a essa pessoa, independente de eu gostar dela ou não, concordar com o que ela faz ou não. Então, regras de polidez têm a ver com isso, né? A gente ser imparcial ali para produzir um texto de acordo com aquele regramento, com as características, com aquela estrutura e pensar, aqui a minha posição é de líder comunitário, né? Eu, em nome de uma comunidade, de um coletivo, quero transmitir, né? Quero repassar para algum governante um pedido, uma solicitação ou uma denúncia, né? Como eu devo fazer isso? Como eu devo me portar textualmente falando? Até porque a gente deixa marcas, né? E aí pensar qual é a minha intenção, quem vai receber e que situação é essa. É uma situação de denúncia, é uma situação de pedido de socorro, né? É uma situação de informar sobre ou de solicitar algo. Então, os elementos de textualidade, depois que a gente conhece, né, cada pedacinho deles e para que serve, nos ajudam a pensar nessa estrutura que é um texto, né, que mesmo que a gente faça empiricamente e rápido todo santo dia, seja no WhatsApp, num áudio ou num e-mail, né, na verdade todos esses fatores nos ajudam aí para que essa estrutura e essa comunicação cheguem de modo mais adequado, coerente, coeso, né, e aí com as suas intenções. Então, as atividades, né, para a gente resumir bem a nossa aula aqui, as atividades, né, de ler e escrever são meios para levar as pessoas, então, à melhor compreensão dos processos de democratização,
pois as práticas de leitura e de produção de texto oral e escrito estão se tornando, infelizmente, nos ambientes acadêmicos e escolares, estão defasadas, deficitárias. Então, em oportunidades como essa aqui, né, de um curso de extensão, de um aperfeiçoamento, a gente tem a oportunidade de rever conceitos, de aprimorar, né, alguns conhecimentos de linguagem que nos ajudam aí nas nossas interações cotidianas.